Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 12, Objetos de Conhecimento, Práticas Artísticas em Diferentes Momentos Históricos. Detalhamento, as linguagens da arte e os processos de construção histórica envolvidas nestas manifestações. Então, nesta aula, nós vamos conhecer alguns momentos da história da arte. Nós vamos conhecer momentos diferentes da história da arte, vanguardas artísticas que elas até hoje exercem grande influência na produção artística contemporânea. E quando eu falo de contemporâneo, eu falo daquilo que acontece nesse momento. Mas nós vamos conhecer dois movimentos artísticos que foram muito importantes. Um deles é o romantismo. O romantismo na arte surgiu no início do século XIX, uma época caracterizada por transformações sociopolíticas e culturais. Nesse período, o mundo aprendia a lidar com questões até então desconhecidas, como as mudanças de trabalho originadas pela Revolução Industrial iniciadas no século XVIII. Isso porque, com o advento de máquinas modernas, muitos trabalhadores tiveram suas jornadas aumentadas consideravelmente, o que gerou revoltas e deu início ao surgimento de sindicatos. A gente já começa a perceber aí a arte, o fazer artístico, num contexto sociopolítico. A gente não tem mais só aquela obra de arte de contemplação. Não, a gente tem a arte enquanto um objeto, né, de transformação social, de inquietação social, de crítica social. Neste momento, o romantismo ele já entra com um novo viés para a produção artística. O romantismo é um movimento artístico e cultural caracterizado pelo sentimentalismo, subjetivismo e fuga da realidade. Esse movimento surgiu no século XVIII na Europa, durante a Revolução Industrial, e logo se espalhou por diversos países, como França, Alemanha, Inglaterra, Brasil e Portugal. Então a gente vai ver as características principais do romantismo giram em torno da fantasia, do sentimento, da paixão e da imaginação, que foram as bases para sua definição. Diante disso, apareceu como uma forma de reagir contra os pensamentos do neoclassicismo, que não possibilitava a liberdade de expressão aos artistas e nem valorizava as suas criações. A arte começa a ganhar o povo. Uma grande referência também aí, uma forte característica do romantismo é que a arte começa a ganhar o povo. E a gente vai ver agora uma imagem deste período, desse movimento artístico chamado romantismo. E vocês conseguem perceber alguma coisa assim diferente? É uma obra de arte, é uma pintura, né? O que está sendo representado aqui? O que vocês estão conseguindo perceber? Parece um ambiente meio tenso, né? Seria uma guerra. E essa mulher que está empunhando essa bandeira, que é a bandeira da França. Essa é uma obra de referência desse movimento artístico. O romantismo teve maior ascensão a partir do advento do iluminismo, pois passou a favorecer os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade para todo mundo, demonstrando um momento de transformação universal. Neste momento, a sociedade como um todo passou a ser reconhecida e não apenas o clero e a nobreza. Não é mais uma obra de arte que abrange só o clero e a nobreza, não. Toda a sociedade passou a ser contemplada. A arte vai ganhando o povo, né? Essa é uma das principais características, a arte para o povo. E aqui a gente tem uma obra de arte que a gente sabe que eu já falei para vocês, que ela é característica do romantismo. E daqui a pouquinho a gente vai entender melhor.
O romantismo ele foi um movimento cultural. Ele aconteceu também na literatura. O romantismo na literatura também teve um espaço importante. Entre as características principais desse movimento em relação às publicações estão a valorização da sensibilidade, o prestígio da natureza e a exaltação e idealização da mulher. Além disso, muitos autores dessa fase abordaram temas relacionados ao ocultismo, assuntos sobrenaturais e misteriosos. A gente vai ver agora um vídeo do professor Rodrigo falando pra gente um pouco de como foi esse romantismo na literatura. Ah, o amor, esse estado de espírito romântico. Mas não é desse tipo de romântico que eu quero falar com vocês. Nós vamos bater um papo sobre o romantismo na literatura. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, de língua portuguesa, e eu quero começar dizendo para vocês que o romantismo foi um movimento artístico e cultural centrado ali nas emoções, na subjetividade e no individualismo. Gravem bem essas três palavrinhas aí. Ao contrário, do que já vinha sendo estudado, ele não é objetivo, E também é contra as tradições clássicas de perfeição. Ele vai apresentar ali uma visão de mundo centrada no ser humano, com destaque para as emoções humanas e a liberdade de pensamento. Como principais características, nós temos o indivíduo, que passa a ser o centro dessas atenções. Nós temos a exaltação do nacionalismo, da natureza e da pátria. Nós temos uma idealização da sociedade, do amor e da mulher. Nós temos também um sentimentalismo e supervalorização das emoções pessoais. Aqui no Brasil, o movimento começa na pós-independência, com a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Nós tivemos também gerações aqui no Brasil da poesia. A primeira delas foi a nacionalista indianista, a figura do indígena como herói do mito de formações da sociedade brasileira. Essa geração tinha um tom forte nacionalista. E aí, como principal expoente, como principal autor, nós temos Gonçalves Dias. A segunda geração romântica foi a geração ultrarromântica, Que ali tinha um intenso sentimentalismo e uma perspectiva bastante egocêntrica acerca da vida. E aí valorizava as experiências pessoais. Tinha também um sofrimento amoroso exacerbado e também uma morbidez. O principal autor aí dessa geração foi Álvares de Azevedo. A terceira e última geração romântica foi a condoreira, que aborda ali temas sociais, Tinha uma denúncia social, principalmente acerca da escravidão. Teve ali um afastamento da idealização amorosa praticada pelas outras gerações, as que vieram antes. Já na prosa romântica, falamos da poesia, e na prosa romântica nós temos algumas vertentes ali compostas por romances indianistas, romances urbanos, regionalistas e históricos. O nosso expoente, o grande expoente aí da prosa é José de Alencar. Quem nunca ouviu falar de Iracema, de O Guarani? Espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e nós nos encontramos em uma próxima aventura literária. O professor Rodrigo abrilhantou a nossa aula com essa explicação maravilhosa sobre a literatura romântica. E agora a gente vai continuar falando um pouco das artes desse período do romantismo. Francisco José Goya e Lucientes é sem dúvida um dos principais representantes do romantismo na arte. Com obras que misturavam sonhos e pesadelos, o trabalho desse artista ficou conhecido pela morbidez, caráter satírico e pela crítica social. Aí nós temos uma obra de Goya, que é a Mahanua, seria a mulher nua, do autor. Então ele traz essa morbidez, A gente percebe a utilização de cores como branco e tons mais escuros, dando um caráter mais fechado para a obra. Para expressar essas características e impactar, o artista utilizava muitas vezes o contraste entre luz e sombra, que é o que a gente está vendo aí. Feita entre 1780 e 1800, a Mahanua é uma das suas pinturas mais conhecidas. Foi um artista que mostrou, por meio de retratos, o povo, as personalidades da época, a guerra e as cenas históricas. E a gente vai ver mais uma obra agora aqui na nossa sala,
Aqui já está sendo retratada, como vocês podem ver, uma imagem de guerra, né? Como se fosse um pelotão de fuzilamento, digamos assim. A população está rendida e as pessoas estão ali com armas empunhadas. Então a gente já percebe aí, né, uma relação de um contexto histórico e social daquele momento. Eugène Delacroix é considerado o mais importante representante do romantismo francês. Suas obras apresentam forte comprometimento político e o valor da pintura é assegurado pelo uso das cores, das luzes e das sombras, dando-nos a sensação de grande movimentação. E a gente vai agora ver a obra que nós vimos no início da aula, uma grande referência ao movimento romântico, que é uma obra de Eugène Delacroix, que é a liberdade guiando o povo. A sensação de movimento, né, traz para a gente, quando a gente observa a obra, parece que ela está em movimento, e a sensação de que está num ambiente de guerra e a representação desta mulher empunhando a bandeira da França, ela está representando a liberdade. Ele personificou a liberdade em uma mulher. Daí o nome, a liberdade guiando o povo. A sensação que nos dá é que esta mulher está guiando a população, empunhando a bandeira da França, que seria aí uma referência, né, à liberdade, uma personificação da liberdade. O romantismo na arte conta com algumas características expressivas. Algumas delas são o cultivo da emoção, da fantasia, do sonho, da originalidade, evasão para mundos exóticos, onde se podia fantasiar e imaginar. Aí a gente tem mais uma imagem de Eugène Delacroix, Mulheres de Argel, mais uma referência à figura feminina. Outras características que nós temos é a exaltação da natureza, defesa dos ideais nacionalistas. Aí a gente volta naquele contexto histórico de onde ele vem, da liberdade individual, a liberdade do povo. Começa aí a aparecer esses ideais nacionalistas. O individualismo, a visão de mundo centrada nos sentimentos do indivíduo. Inclusive, o professor Rodrigo comentou com a gente que existia na literatura, né, essa individualidade. O subjetivismo. O artista idealiza temas exagerando em algumas das suas características. Por exemplo, a mulher é vista como uma virgem frágil. A noção de pátria também é idealizada. Então entra aí forte o contexto da idealização, do subjetivismo, certo? E no Brasil, como aconteceu esse movimento? O romantismo brasileiro marcou a história da arte de nosso país. Teve seu início em 1836 com o livro Suspiros Poéticos e Saudades, de Domingos José Gonçalves de Magalhães. Além da idealização da mulher, o caráter subjetivo, o conteúdo simbólico e religioso, essa corrente também retratou a natureza e a presença de grupos indígenas. De José Maria de Medeiros, Iracema é uma obra que representa bem o romantismo na arte no Brasil. Então, a gente vai trazer aqui uma imagem que foi até apresentada pelo professor Rodrigo durante a apresentação da literatura romântica, né? E a gente percebe aí a presença da figura indígena como um herói, né? A gente tem aqui, ó, uma imagem de uma mulher indígena. Então, eles trazem essa idealização, né? Aqui no Brasil, o movimento romântico, ele teve aí essa vertente. O homem europeu, diante da industrialização e aprendido a utilizar o conhecimento científico e a técnica para interpretar e dominar a natureza, se convenceu de que precisava ser realista, inclusive em suas criações artísticas, deixando de lado as visões subjetivas e emotivas da realidade. E para a gente falar disso, do realismo, dessa realidade, trazer a realidade, deixar essas emoções subjetivas de lado, a gente veio para um campo. Parece uma plantação de trigo, alguma coisa assim. É, professora, eu acho que a gente se mudou para uma plantação. Por quê? Porque esse momento da história da arte que nós vamos ver agora, ele traz esse resgate da imagem das pessoas, da forma como elas estão, o realismo. E eles têm uma vertente muito forte de representar os trabalhadores do campo. Então, a gente vai falar sobre o realismo.
movimento artístico e literário, surgido na França em meados do século XIX, como reação às formulações da arte neoclássica que apresentavam narrativas idealizadas. Os realistas buscavam apresentar na arte a vida em pleno aspecto social e histórico, com foco na realidade. Aí a gente se apega um pouco ao nome do movimento, realismo. Ele se apega à realidade, uma apresentação real daquilo que realmente estava acontecendo, sem essas idealizações. Na arte realista, predominam temas do cotidiano. Os artistas se ocupam em retratar as pessoas como aparentam, sem idealizações. Dessa forma, por conta do amadurecimento da industrialização e da crescente desigualdade e pobreza, os trabalhadores serão assunto de destaque. Então, um grande destaque aí da produção artística do realismo são os trabalhadores. Vamos ver algumas características da arte realista. A gente tem aí 4 imagens realistas, né? E vamos ver as características. Objetividade, são obras mais objetivas. A rejeição a temas metafísicos, como mitologia, religiosidade, porque eles são objetivos, eles querem representar a realidade, então eles rejeitam esses temas metafísicos. Outra característica é a representação da realidade crua, as coisas como elas são. Eles não querem mais romantizar, idealizar nada. Eles querem mostrar as coisas como elas são, né? Então não tem mais a subjetividade. Uma realidade imediata e não imaginada. Tem aí forte de trazer essa realidade exatamente como ela estava acontecendo naquele momento que estava sendo registrada. Outra característica é a politização. Temos aí um caráter político nessas produções artísticas. Essas obras, elas têm um caráter de trazer uma relação com o cenário político, social daquele momento. E outra característica que se refere também à politização é o caráter de denúncia das desigualdades. Por quê? Quando ele representava quando os artistas representavam os trabalhadores, eles faziam essas representações das pessoas no seu labor, trabalhando. Então, ali ele fazia uma crítica social também às condições de trabalho daquelas pessoas. Eles estavam passando por um momento, passando pela Revolução Industrial, as pessoas estavam com cargas de trabalho muito cansativas, né? Então, eles vinham trazendo nessas obras também os elementos de uma crítica social. E a gente vai ver agora alguns artistas desse movimento do realismo. O pintor Gustave Courbet é considerado o mais importante artista dessa vertente e criador da estética realista na pintura social. Courbet demonstrava interesse e empatia pela parcela mais pobre da população do século XIX, e isso transparece em suas telas. A preocupação do artista era também com a superação das tradições clássica e romântica, além dos temas que essa sugeria, como a mitologia, religião e fatos históricos. Então, o Courbet, ele queria se afastar disso, dessa mitologia, né, dessa idealização romântica. Ele queria trazer a realidade. Ele é considerado o artista mais importante desse movimento, dessa vertente. E ele tem uma empatia ali com as pessoas, com a parcela mais pobre, com as pessoas mais carentes do século XIX. A gente vai ver agora uma das obras, né? Aqui ele tem uma obra que ele chama, uma representação dele, é como se fosse um autorretrato, e a gente percebe as feições de uma forma muito real. É como ele estava se sentindo naquele momento. A gente percebe até o olho meio arregalado, parece que ele está assustado, né? A relação que a gente tem é ele está assustado, ele está inquieto com alguma coisa.
Então, porque era a forma como ele realmente estava, lembrando que o artista realista, ele tentava trazer exatamente como era a situação naquele momento, a realidade. Outro artista referência desse movimento é o Jean-François Millet. Ele também foi um importante pintor realista. Juntamente com Camille Corot e Théodore Rousseau, organizou um movimento artístico chamado Escola de Barbizon, no qual eles retiram-se de Paris e se estabelecem no povoado rural de Barbizon. Lá, o grupo de pintores se dedica à representação de paisagens e cenas rurais. E aqui nós vamos ver uma obra referência, uma obra que particularmente eu gosto muito de Millet, que são as respigadoras. Não são as respingadoras, que às vezes a gente se confunde. As respigadoras. Elas estão colhendo espigas de milho. Então, é uma representação da realidade, o que estava acontecendo naquele momento. A representação do Millet trazia essa referência dos trabalhadores. Era exatamente depois de uma colheita, o contexto dessa obra seria que depois de elas terem colhido no seu trabalho ali, terem entregue a produção para a fábrica, para a indústria, que seja, para o empregador, elas tinham um momento de elas recolherem as espigas de milho para ficar para o consumo. Então, o que sobrava ali, elas iam recolhendo para elas levarem para casa. Então, essa relação do trabalhador com o seu trabalho ali, a ação que ele fazia, o que ele desenvolvia. O artista realista, ele tentava trazer esses elementos para a sua pintura. Para Millet, mais importava a representação humana do que o cenário em si. Ele dedicou-se, sobretudo, a retratar camponeses e a integração da natureza com o ser humano. Aqui a gente tem mais uma obra de Millet, a retratação das pessoas. A gente está vendo duas pessoas aqui sendo retratadas na pintura, de uma forma bem realista, às vezes parece até que é um retrato, e a gente percebe o ambiente de campo, que a gente é bem ali uma referência da forma como eles trabalhavam, Eles trabalhavam no campo, e a gente tem a representação dessas pessoas. E o realismo, ele foi um movimento artístico-cultural, ele teve também os seus reflexos na escultura. Vamos ver? Na escultura, o realismo também se manifestou. Da mesma forma que na pintura, os escultores buscavam retratar as pessoas e situações sem idealizações. Aí, lembra que eu falei da gente voltar para o nome realismo? Tentar trazer a realidade, sem as idealizações. O artista que mais se destacou nessa vertente foi Auguste Rodin, que ocasiona muitas polêmicas. Logo em seu primeiro grande trabalho, A Idade do Bronze, Rodin causa um alvoroço. Foi um alvoroço que ele trouxe com essa obra, A Idade do Bronze. O enorme realismo do trabalho chegou a gerar dúvidas quanto à sua produção. Se teria sido feita a partir de moldes de modelos vivos. Olha só, ele tentou ser tão fiel ao realismo que as pessoas começaram a duvidar. Pera lá, mas será que ele não fez molde a partir de modelos vivos para fazer essa obra? Então, justamente porque ele foi tão fiel àquela representação real que suscitou essas dúvidas. Auguste Rodin não se preocupou com a idealização da realidade. Ao contrário, ele procurou recriar os seres tais como eles são. Além disso, os escultores preferiam os temas contemporâneos, assumindo muitas vezes uma intenção política em suas obras. Lembra que a gente falou do caráter político, da politização da arte? Sua característica principal é a fixação do momento significativo de um gesto humano. Então, o Rodin ele tentou se aproximar tanto da realidade, mas tanto,
que as pessoas começaram a questionar, meu Deus, mas será que isso é real mesmo? Será que ele não fez um molde de uma pessoa para fazer essa obra? Então, ele tinha ali, uma das características principais da produção artística dele era o gesto humano. E a gente trouxe aqui para a nossa sala uma representação de uma obra de Rodin. Olha só a obra se montando aí e a gente vai perceber como ela fazia referência a uma pessoa de verdade. Olha só, a gente fica até impressionado, né? Fala, meu Deus, mas parece uma pessoa de verdade mesmo. Por isso que, na época, a sociedade falou, mas será que ele não pegou uma pessoa lá, fez um molde para sair tão perfeito assim? Porque a intenção dele era trazer os traços, as características da pessoa exatamente como ela é, né, como ela era. Então, a realidade do realismo, né, que o realismo vai trazendo é essa, a representação exatamente como a pessoa é, uma pintura exatamente como aquele momento estava acontecendo, sem uma idealização. Nós vimos no romantismo a obra da Liberdade Guiando o Povo, do Eugène Delacroix, uma grande representação. A gente sabe que a liberdade ela não é personificada, ela não é uma pessoa. Mas lá na obra, Eugène Delacroix personificou a liberdade em uma mulher. Aí vem o artista realista e fala, não, a gente não precisa disso. Vamos desapegar dessas coisas, vamos apresentar a arte como ela é, as pessoas como elas são. Vamos trazer também uma crítica social, vamos trazer um caráter político, vamos mostrar o que está acontecendo no nosso entorno. Era uma forma de se expressar, de mostrar o que estava acontecendo naquele momento histórico. Então, na escultura não foi diferente, eles tentavam trazer cada vez mais, se aproximar, na verdade, cada vez mais da realidade. E o artista, ele tinha aí essa tendência ao gesto humano, a gente percebe aí a posição, né, que o homem está. Então, ele tinha essa intenção de captar de uma forma bem específica o gesto humano. Vamos ver mais duas imagens de representações da escultura realista, olha só. A gente tem aí duas imagens desse momento da história da arte, certo? As duas obras são de Rodin. A primeira é a porta de entrada, digamos assim, e a segunda é o Pensador. Essa obra do Pensador é uma obra muito conhecida, muito. É uma referência no mundo artístico, essa obra. E você percebe aí, mais uma vez, a relação com a posição do ser humano, né? Ele tinha essa fascinação pelo gestual humano. E aí é o Pensador, que é uma representação de um homem pensando. Ele está refletindo. Só que é tão perfeito, a gente consegue perceber a musculatura, a forma como ele está posicionado. Parece que uma pessoa ficou lá um bom tempo parada nessa mesma posição para ele fazer, né, essa escultura. Então, nós vimos dois momentos da história da arte, duas manifestações, dois momentos, né, da história da arte diferentes, um trazendo um caráter de idealização, o outro trazendo a realidade, querendo se aproximar cada vez mais da realidade. Porque o fazer artístico ele vai se modificando de acordo com as necessidades do homem. Então, essa produção artística ela vai se modificando, ela vai se transformando no decorrer da história, porque o homem ele vai passando por um processo de modificação também.